utilizar aqui 60 gramas de gesso, tá? Pesado do gesso, vamos medir a água. Uma dica bem importante é sempre colocar a água primeiro na cuba. Colocar primeiro a água e depois o gesso. E vamos espatular esse gesso a vácuo ali no espatulador. Uma coisa bem importante é que todo fabricante ele orienta quanto tempo de espatulação, tá? E aí você vai obter um material com essa consistência aqui, ó. Fica bem homogêneo. Detalhe importante, que vamos fazer um modelo, vamos troquelizar esse modelo de canino a canino. Serão 6 elementos aqui a serem troquelizados. Então não há necessidade de preencher esse modelo inteiro, porque você vai gastar muito gesso dessa forma. Então podemos fazer uma barreira com uma massinha de modelar aqui para economizar gesso, para gastar menos gesso. É interessante aqui que a massinha de modelar ela oferece essa possibilidade aqui, ó, de economizar gesso. Evitar deixar o gesso sobre o vibrador durante o processo de vazamento. Deixa o gesso do lado, porque existem partículas no gesso que com a vibração ela tende a descer. Então se você deixar ele vibrando aqui em cima com a cuba, essas partículas vão descer e a parte mais interessante do gesso vai acabar decantando. Vai acrescentando gesso aos poucos, né? E cuidando ali com um gotejador, ó, para o escoamento adequado ali do gesso, ó. Você eliminando possíveis bolinhas ali, ó, evitar bolhas de vazamento, né? A sobrinha, pode até aplicar ela aqui em cima, que vai facilitar nós removermos esse molde aqui, esse modelo do molde, só para facilitar puxar, tá? Vamos então remover o modelo aqui do molde. A porção de gesso que a gente colocou aqui, ó, nós colocamos, facilita remover o modelo aqui do molde. Interessante, um modelo sem bolhas, ó. Agora vamos realizar algumas marcações aqui, algumas anotações para orientar o recorte lá no recortador de gesso. Como nós vamos remover o premolar e a troquelização vai ser de canino a canino, é importante nós marcarmos aqui, ó. Essa parte aqui nós podemos remover no recortador de gesso. Essa marcação, é importante que ela fique um pouquinho expulsiva com relação ao eixo do canino. O recorte da base do modelo aqui, é importante também que ele fique paralelo às incisais, ó, ou a um plano oclusal, né? Mas se os preparos estiverem irregular, você usa um plano oclusal para isso. Agora, iniciando o desgaste do modelo, né? Vamos iniciar com essa broca aqui, que é uma broca paralela, vai fazer um desgaste mais invasivo. A parte grosseira do modelo nós vamos remover com essa broca. Esse desgaste inicial que nós fizemos, ó, quase foi removido toda a porção que nós marcamos. Então agora nós vamos fazer uma anotação um pouquinho maior, de mais uns 2 milímetros. Agora é mais real essa anotação. Detalhe, é sempre importante observar a rotação. É uma broca pesada, ela precisa ficar posicionada mais próxima aqui da caneta para evitar acidente. Se você posicionar essa broca dessa forma, ó, tem que usar uma rotação bem baixa, porque devido ao peso dessa broca pode soltar ela e causar acidente, tá? A rotação dela, ideal para trabalho, é em torno de 10.000 RPM. Essa outra aqui já permite uma rotação um pouco maior. Detalhe, tá? Utilizar máscara, aspirador de pó, mas é importante usar máscara para desgastar esse gesso, tá? Máscara e óculos de proteção. Olha aqui, o desgaste foi feito até a metade aqui para que a gente possa avaliar o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós já começamos a marcar como vai ser a divisão desses troquéis, ó, obedecendo essas marcações que nós fizemos aqui, ó. Sempre observar que nós estamos trabalhando com essa broca de forma bem paralela, ó. Essa broca, nós não podemos trabalhar com ela dessa forma aqui, ó. Então, trabalhar com uma forma, né, nesse posicionamento. E sempre buscar o paralelismo dessa parede aqui, para ser uma broca reta, com o gesso.
E vamos tirando aqui o mais próximo possível aqui, já fazendo uma redução das papilas aqui, da gengiva, mas sem se preocupar nesse momento em entrar com a broca aqui na meia, porque é uma broca que tem uma ponta, embora seja uma ponta arredondada, mas que pode atingir ali os preparos. Então vai até um certo limite aqui e vai marcando já, seguindo a orientação desses riscos que nós fizemos, vai marcando já onde vai ser dividido esse troquel depois. Observa que nós estamos respeitando aqui, ó. Pode ver aqui as marquinhas que nós fizemos aqui, ó. Nós estamos respeitando o espaço que nós determinamos para ser efetuado o desgaste. Bom, feito esse desgaste inicial aqui, essa remoção dessa porção vestibular, nós podemos até dar uma analisada aqui nessa parte já do desgaste com o molde, ó. Podemos posicionar aqui o modelo de volta. Com o molde, nós ainda observamos que precisamos desgastar mais ali, ó. Falta espaço ainda no vestibular. Preencher ali com gesso, ó. Se nós colocarmos o troquel aqui, no troquel que já foi feito o modelo, nós vamos notar ali, ó, que tem um espaço aqui, ó, suficiente para o outro gesso da base do modelo preencher esse espaço. Observando que o modelo que nós estamos recortando aqui, ainda nós não temos esse espaço, ó. Ainda está faltando espaço aqui, ó, entre o gesso e o molde. Então nós vamos desgastar mais ainda. Aqui no canino, nós já começamos a ter um pouquinho de espaço, ó. Nós vamos seguir esse padrão aí de desgaste. Mas como eu falei anteriormente, esse desgaste ele é necessário que seja feito aos poucos, para evitar você desgastar excessivamente. Vamos seccionar esses troquéis para dar continuidade ao desgaste individualmente. Antes de fazer essa secção dos troquéis, embora já temos feito esses riscos aqui, essas depressões com a broca, de forma bem paralela, evitar convergir elas na intenção de deixar o troquel com a raiz expulsiva, nós vamos fazer isso, mas inicialmente é importante deixar paralelo, tá? Igual tá aqui. Então, esse risco aqui que nós estamos fazendo vai nos orientar a fazer essa secção do modelo. Nós vamos ligar essa marcação vestibular com a marcação palatina, para facilitar nós seccionarmos o modelo. Uma vez feitos esses desgastes iniciais que nós realizamos aqui, e também refeitas as anotações, estamos bem orientados agora para seccionar os troquéis. Para a secção dos troquéis, podemos usar uma serra ou um disco de corte. Dá para usar uma serra manual também, o disco é mais rápido. E diferente de outras formas de seccionar os troquéis convencionais, que é necessário fazer um corte bem preciso, bem retinho, um corte único. O corte do troquel alveolar, como ele vai ser desgastado para ter espaço para papila, ele pode ser um corte um pouquinho mais amplo, então eu posso trabalhar com o disco com mais tranquilidade. Eu sempre marco os cortes iniciais primeiro na papila, para me orientar aqui, ó, tanto na palatina quanto no vestibular, para depois eu unir todo o corte. Então é uma sequência que facilita cortar, entrar com o disco e cortar o preparo, ou até o troquel quebrar, e nessa fratura quebrar um pedaço do preparo junto. Então, nem sempre nós teremos espaço para passar o disco aqui entre os preparos, eu nem recomendo fazer isso. Então é importante entrar com o disco aqui até um limite visual ali, deixando uma partezinha que a gente pode seccionar ela por pressão, ela vai fraturar no lugar certo. Se você fazer esse corte aqui, dividindo a papila ao meio, a tendência é ele fraturar na meia. Depois que eu faço essas marcações aqui com o disco, com pouca profundidade, ó, é que eu vou fazer o corte final, que eu vou unir esse corte com esse daqui para lá, ó, nesse sentido aqui, ó,
porque dessa maneira o modelo não vai quebrar e nem vai ficar com recorte sem paralelismo. Vamos lá, agora fazer a união desses cortes, palatina e vestibular. Agora nós podemos observar que foi seccionado aí todos os troquéis e sem nenhum problema, ó. Todos foram seccionados da forma que nós planejamos. Vários até quando eu iniciei o corte, vocês puderam observar que ele se soltou aqui. E a linha de fratura aconteceu exatamente onde nós tínhamos planejado, bem na meia, ó. Dessa forma, todos os preparos, o término dos preparos ali foram preservados. Agora nós vamos iniciar o desgaste mais detalhado desse modelo, ó, deixando ele bem anatômico. Essa parte que nós marcamos aqui, ó, que foi pintada, vai ser removida. Da mesma maneira, nós vamos remover uma parte da vestibular aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, remover essa porção da papila aqui de uma forma um pouco arredondada, acompanhando o desenho do preparo. Nesse sentido aqui, ó. Nesse momento a gente vai fazer uma redução maior com a broca e até tentar deixar essa parede aqui paralela com o término do preparo. E para depois fazer a delimitação aqui precisa do término. Então dessa maneira nós eliminamos o excesso aqui, né, uma parte do troquel, e também aqui na palatina, onde nós marcamos aqui inicialmente para remover essa parte que está riscada, para ter espaço para a papila aqui, ó, nós removemos essa parte. Se você não remover toda essa parte que foi previamente estabelecida, depois a papila pode ficar muito fina e acontecer de fraturas como essa aqui, ó. Então tem que ter essa atenção de remover o que foi planejado para remover. Então dessa maneira nós desgastamos aqui todos os excessos, né, previamente marcados aqui, estabelecidos dentro do planejamento. Nessa fase nós podemos também, que é importante agora, a gente conferir se esses troquéis estão assentando ali direitinho e se tem espaço suficiente para o gesso aqui na vestibular. Pode observar aqui na vestibular, que é o nosso alvo inicial, até nas proximais aqui, nas proximais nós já temos espaço ali para papila, mas nessa região vestibular e nas ameias aqui vestibular, ainda pode desgastar um pouquinho mais. Esse desgaste dessa região aqui, onde está faltando um pouquinho de desgaste aqui, ó, nós vamos fazer esse desgaste de uma outra maneira. Eu vou mostrar aqui que é uma técnica bem interessante. Nós vamos fazer esse desgaste depois da delimitação do término lá. Agora que nós já fizemos a redução do troquel, a redução inicial, nós podemos observar até uma certa expulsividade aqui desse recorte que fizemos, embora nós buscamos fazer o mais paralelo possível com a borda aqui com o término aqui do preparo, né, para o troquel não ficar muito, com a base dele aqui, o final, o que seria a raiz, não ficar muito pequeno. Vamos fazer essa redução dessa região que nós marcamos, porque ali no molde nós identificamos que que está sendo uma região que tem pouco espaço ali para preencher com outro gesso, para formar as papilas na base do modelo. Agora nós vamos diminuir essa expulsividade, tentar deixar um pouco mais paralelo, mas antes vamos fazer a delimitação do bordo. Quando nós fizermos a delimitação do bordo, vai ficar um pouco côncavo essa região aqui. Depois nós vamos eliminar essa concavidade fazendo um segundo recorte. Vamos iniciar aqui a delimitação do bordo dos troquéis. Agora que nós já fizemos o desgaste inicial aqui da delimitação do término do preparo, a gente pode observar uma concavidade aqui. Essa concavidade nós vamos eliminar ela agora.
Tomar um pouco de cuidado para não aprofundar muito aqui, não fazer isso aqui muito profundo. Caso você faça aqui muito profundo, vai diminuir a resistência até do troquel. Então é bom evitar aprofundar muito, né? Essa quantidade aqui dá para ter uma ideia do quanto que nós desgastamos. Uma pequena depressão só para evidenciar o término aqui, tá? Após esse desgaste, ó, nós podemos observar que ficou bem, voltou a ficar paralelo, mas nós não reduzimos essa região aqui cervical, que esse final da raiz não foi reduzido. Foi reduzido só no corpo do preparo, no corpo da raiz. Agora, se nós observarmos aqui, ó, nós vamos ter bastante espaço ali, ó, um espaço suficiente para preencher com a outra porção de gesso, formando essas papilas aqui no modelo. Dessa forma aqui, posicionados os troquéis no molde, para analisarmos se estão todos paralelos, pode observar que tem espaço entre todos os preparos, entre todos os troquéis, para preencher com gesso todo o vestibular. E todos estão bem assentados no molde, bem encaixados. Próximo passo agora é nós fazermos o recorte da palatina. Então, nós vamos deixar uma parte da gengiva aqui, né? Essa pequena porção aqui de gengiva que vai encaixar no palato, que vai nos dar uma referência se o troquel está bem adaptado. Nós vamos, na posição que nós marcamos aqui no início, nós vamos remover essa parte, mas acompanhando o paralelismo da inclinação dessa parede vestibular. Então nós não vamos recortar assim. Eu deixei para fazer esse recorte por último, para evitar essa situação de recortar ela e depois ficar muito expulsivo. Agora nós podemos controlar o paralelismo e realmente deixar essa parede aqui, essa parte vai ser removida. E aí o troquel vai ficar com paralelismo entre a vestibular e a palatina também. Aqui é o término, a coroa, o dente termina aqui. Nós vamos deixar aqui uns 3 milímetros mais ou menos de palato aqui para estabilizar esse troquel depois no molde. Bom, o próximo passo agora, uma vez que nós já fizemos toda a remoção do que precisava fazer aqui para os troquéis saírem, delimitamos o término, já marcamos aqui, já posicionamos ali para conferir, já marcamos a área que nós vamos remover aqui na palatina. Nós vamos fazer o corte da palatina. Esse corte da palatina pode ser feito com a mesma broca, né? Ou pode ser feito com a broca um pouco mais grossa, né? Mais larga, como essa aqui. Embora ela seja uma broca que tem que ter cuidado para usar, por ser uma broca tronco cônica, para evitar que o corte fique no sentido da broca aí, porque a ideia nossa é que ele fique paralelo com a parede vestibular. Agora iniciar o corte aqui da porção palatina. Então, desta maneira nós podemos observar aqui o recorte de todas as palatinas acompanhando a vestibular, né? Que nós observamos que tem uma leve expulsividade, o troquel sair com facilidade do molde, mas que ele tem uma base um pouco mais espessa para facilitar a duplicação e estabilização desse troquel. E nós preservamos aqui uma pequena porção da palatina para ajudar a estabilizar o troquel no molde aqui durante o processo de vazagem do gesso aqui, ó. Então é importante ficar aquela parte ali, né? Observa que tem uma pequena depressão aqui
que nós fizemos para que o troquel apoie aqui, ó, no palato, né? Ele vai apoiar aqui, ó, essa depressãozinha ali. E nós vamos poder conferir também se durante o trabalho, se o troquel está bem adaptado no molde, no modelo, se não vai ter nenhuma interferência dele. Agora o próximo passo é nós realizarmos uma canaleta vestibular. Essa canaleta vai ajudar a estabilizar o troquel na base, né? No caso é essa canaleta aqui, ó. Ela nos ajuda a estabilizar. Nós vamos fazer alguns alívios no troquel e a canaleta vai ajudar a evitar que esse troquel venha a rotacionar aqui, né? Nós vamos fazer um pequeno alívio aqui, em volta do preparo, para evitar a fratura dessas canaletas, dessas papilas. Então, após feita essa marcação aqui, estabelecendo a área de alívio, vamos fazer a canaleta. E essa canaleta, ela fica na vestibular. Com a mesma broca, nós fazemos a canaleta. Ela tem que ter o cuidado aqui com a broca, para posicionar a broca de uma forma que ela não fique torta assim no preparo, com relação ao troquel. Ela fique paralela às paredes do troquel, para que ela fique... ela promova a estabilidade e um stop aqui no final, com a broca com ponta arredondada, vai fazer um stop aqui no troquel. Sempre evitar posicionar a broca dessa maneira aqui, ó. Nesse posicionamento aqui, a canaleta vai ficar mais profunda aqui no início e isso vai gerar uma retenção. Então, tanto ter o cuidado de posicionar a broca nesse sentido aqui do preparo, paralelo às paredes proximais aqui do troquel, quanto também no sentido vestíbulo lingual, deixar ela paralela com todas as paredes. Nesse passo agora, nós vamos realizar a duplicação desses troquéis. Antes de fazer a duplicação dos troquéis, se vocês acharem necessário fazer algum alívio nos preparos, o momento de fazer esse alívio é agora. Um exemplo é se vocês observarem que existe alguma retenção no preparo, você pode fazer um alívio nesse preparo para que a faceta tenha passividade durante lá o processo de adaptação lá no final de finalização da faceta. Então, se vocês observarem que ocorreu alguma bolha ou que precisa fazer algum alívio, o momento de fazer o alívio é agora. Em outra situação, se você precisar também fazer um espaçador para o cimento, em caso que você for fazer coroa de cerâmica pura, com essa técnica de refratário, é importante fazer um espaçador. Eu prefiro fazer esse espaçador em cera e tem alguns critérios para fazer esse espaçador com relação à espessura e evitar usar uma cera da mesma cor do troquel, usar uma cera que promova um contraste do troquel com a cera para você identificar a espessura que você está fazendo o espaçador. Então, se você vai fazer um espaçador ou algum tipo de alívio, faça de 1 a 2 milímetros distante da borda aqui, em toda a região. Em algumas regiões proximais, às vezes pode ficar alguma retenção, você pode fazer um pequeno alívio ali naquela retenção. Mas esse alívio ele não pode ir até a margem, ele vai só até próximo da margem, a distância é de 1 a 2 milímetros. Nesse espaço que está sem alívio, nessa margem que está sem alívio, é que vai ocorrer o selamento, a adaptação ali final da peça, o selamento do cimento. Uma vez que nós já fizemos os possíveis alívios, cobrimos algumas bolinhas que poderiam ter aparecido, no nosso caso não teve bolhas, mas às vezes pode acontecer. Você cobriu todas essas bolhas e tal. Agora vamos fazer a duplicação desses troquéis. Para fazer a duplicação, eu costumo fazer numa base aqui, com a latinha de cera. Eu até marquei antes onde eu vou posicionar esses troquéis aqui para fazer a duplicação, tá? Inicialmente nós vamos passar uma cerinha bem quente aqui, ó, no final do preparo e também na base aqui. E vamos fixar esse troquel aqui nessa base, ó. Agora que nós já posicionamos aqui os troquéis nessa base, vamos posicionar o anel e fixar esse anel aqui. Nós vamos medir a quantidade de material que nós vamos usar para fazer essa duplicação. Como que eu meço a quantidade de material? Eu meço com água. Então eu preencho aqui esse anel com água até o nível que eu tenho um volume de água aqui, mais ou menos 1 centímetro, uns 10 milímetros acima dos troquéis. Então
Então agora nós vamos medir essa água que foi colocada aqui dentro para a gente saber a quantidade exata de silicone que nós vamos colocar aqui para não estar preparando material a mais ou a menos. Como nós colocamos água aqui dentro para nós sabermos a quantidade de silicone que nós vamos usar e até mesmo para dar uma hidratadinha nesses troquéis, é interessante secar esses troquéis com um jato de ar para eliminar assim a água que fica aqui dentro, que ela pode reagir com a silicone. Então ele tem que estar seco. Vamos medir a silicone para fazer a duplicação. Misturar aqui essa silicone. Um detalhe bem importante aqui nessa hora de vazar a silicone é desperdiçar ela bem devagar, assim, ó, num fio bem alto, para que você possa eliminar as bolhas durante a aplicação desse material aqui no anel, ó. E agora colocar esse material, esse anel, dentro da panela de pressão. Então agora já passou o período de 1 hora, né, que a silicone está aqui na pressão. Já soltamos aqui o ar e vamos remover aqui o anel de dentro da pressão. Muito bem. Aqui está o anel. Vamos colar aqui e remover os troquéis daqui e vazar revestimento aqui dentro para fazer um troquel desse revestimento. Agora eu vou mostrar como nós vamos remover esses troquéis aqui. A gente remove com ar comprimido. Agora que nós já removemos aqui a proteção inferior, tirando a panela de pressão, vamos remover aqui os troquéis da silicone. Eu uso um jato de ar comprimido para remover os troquéis. Então injeta ar comprimido aqui na lateral. E a gente vai removendo os troquéis. Tem que ter cuidado aqui, porque às vezes ele, devido à força do ar comprimido, joga ele longe. Então tem que ter bastante cuidado aqui, ó. Segurar ele, porque senão ele voa longe. Essa é a maneira mais fácil de remover o troquel. Ó, da silicone. Agora que nós já removemos o troquel, e essa silicone ela sofreu uma pequena deformação, porque esse troquel ele tem um volume um pouquinho maior nessa região aqui, então ela sofre um pouquinho de deformação para a remoção desse troquel. É recomendado esperar ele voltar ao normal, né? Por ser uma borracha, ela voltar, essa memória elástica dela, deixar aí uns 15 minutos, meia hora se for possível, ele aguardando para depois nós vazarmos o revestimento aqui e obtermos uma cópia, né? Um troquel igual a esse de revestimento refratário, que é sobre ele que nós vamos aplicar a porcelana. E agora nós vamos dar continuidade no modelo. Vamos fixar esses troquéis de gesso lá no molde para dar continuidade do modelo, porque nós já temos aqui o molde dos troquéis. Bom, uma vez que nós já removemos aqui todo o alívio do corpo do preparo, nós vamos fazer agora fazer o alívio das papilas, né? Nessa região aqui, em volta do preparo, até próximo aqui da palatina, nós vamos fazer um pequeno alívio, para evitar a fratura dessas papilas do modelo, quando nós formos fazer a remoção desse troquel. Bom, vocês podem observar aqui, não é uma quantidade grande de alívio, é um pequeno alívio, mas esse alívio vai ser o suficiente para permitir que o troquel saia do modelo sem quebrar as papilas. Então dessa forma a gente trabalha até com uma espátula que tem uma base reta, para a gente fazer essa remoção aqui, regularização desse alívio. Até estendi ele um pouquinho aqui no meio aqui do preparo, das paredes axiais dele,
Mas essa região aqui, ó, ela tem que ficar sem alívio também. É como se fosse o selamento, onde onde o troquel vai encostar no modelo. Esse alívio, ele não pode ser um alívio exagerado, senão vai acabar encostando aqui um troquel no outro. E aí não vai preencher com outro gesso para formar a papilha de gesso. Então, é um alívio que tem que aumentar a expulsividade dessa área aqui. É uma área que às vezes pode ficar um pouquinho côncava e nós devolvemos a expulsividade dela através desse alívio. Ter bastante cuidado para esse alívio não passar da linha de término, senão ele vai atrapalhar a adaptação do troquel no molde. Aí está, todos os troquéis estão aliviados. Agora nós vamos fixar esses troquéis com auxílio de sprues nesse modelo, aliás, nesse molde. Uma vez eles fixados, nós vamos fazer o alívio dos troquéis e aí vazar o gesso. Tá? Após fazermos o alívio aqui dessa região, que a gente chama de área de alívio, que é a área crítica, vamos aplicar um pouquinho de cera aqui na base do modelo, na base do troquel, para fixar o sprue, para fazer um conduto no modelo para remoção do troquel. Tá? Essa cera tem que estar bem quente aqui nessa base do modelo, para ela poder aderir bem a esse troquel de gesso. Após aplicar essa cera aqui na base do modelo, vamos voltar todos esses troquéis aqui para o molde para fazer a fixação dos sprues, vai ser os condutos de remoção do troquel do modelo. Agora vamos fixar os sprues aqui nos troquéis. Nós podemos deixar aqui uma altura de mais ou menos uns 20 a 30 milímetros aqui, ó, de comprimento, para ele ficar fora da base de gesso, né? Muito bem, após a fixação do troquel, a fixação do sprue, nós vamos usar aqui para fixar o troquel no molde um pouquinho de cola. Essa cola é uma cola branca, cola que é uma cola solúvel, ela se dilui em água, então ela vai colar o troquel aqui no molde, mas não vai danificar o molde e nem o troquel. Tem duas finalidades essa cola: estabilizar o troquel ali no molde e ela também ajuda a isolar. E aí com vaselina sólida, nós vamos passar uma camadinha de vaselina sólida aqui no corpo do preparo. Muito bem, uma vez que todos os troquéis estão colados no molde agora, com essa cola branca solúvel, vaselinado aí as canaletas, isolados e já com sprue fixados, nós podemos até unir esses sprue aqui, que isso vai, de certa forma, ajudar na estabilidade aí para esses troquéis não se movimentarem durante o processo aí que nós formos aplicar o gesso aqui, vazar o gesso para terminar de fazer o modelo. Dando continuidade aqui a essa parte de vazar ou finalizar o modelo, vazar o gesso aqui no molde, vamos agora para o último passo aqui, que é vazar o modelo para preencher todo o molde aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui 100 gramas de gesso. Muito bem, tá aí 100 gramas de gesso e para essa proporção nós vamos utilizar 20 ml de água destilada. Outro detalhe bem importante é sempre colocar a água primeiro, tá? Sempre colocar o gesso na água ao invés de você colocar a água no gesso. Dessa forma você vai ter uma mistura mais homogênea do gesso, ele vai molhando aos poucos. A forma correta aí de fazer essa mistura do gesso com a água é primeiro você adicionar a água na cuba e depois o gesso. Esse é um detalhe bem importante, para o gesso ir molhando aos poucos. Feita essa mistura inicial aqui, vamos levar esse aqui para o espatulador a vácuo. Olha que interessante que fica a consistência desse gesso, ó, espatulado da forma correta, no tempo certo, com o peso adequado, medida de água. É um gesso que tem uma consistência bem homogênea, isento de bolha, bem misturadinho. Isso vai te dar uma qualidade muito interessante do modelo, tá? Outro detalhe é não deixar o gesso vibrando aqui em cima do vibrador. Deixa ele fora do vibrador, colocar apenas o molde no vibrador e dispensando o gesso aqui aos poucos no molde. Muito bem, ó, o sprue, o motivo pelo qual nós colocamos o sprue aqui com 20 milímetros mais ou menos, ou seja, 2 centímetros, é para que ele ficasse para fora realmente do molde aqui, ó.
Então vamos colocar uma fora do modelo, né? Muito bem, dessa forma aí finalizamos aí essa parte de vazar o gesso. O próximo passo agora é desmoldar. Vamos aguardar o tempo certo. O fabricante indica lá da presa inicial e o tempo mínimo aí pra gente desmoldar é de meia hora. Nós vamos aguardar aí 45 minutos. Bom, vamos lá agora para o próximo passo, fazer os troquéis de refratário. Como nós já duplicamos aqui, fizemos uma cópia com esse silicone e fizemos esse molde aqui de silicone dos troquéis de gesso. Agora vamos vazar revestimento aqui para obter os troquéis de refratário. Vamos usar aqui a nossa balança eletrônica para medir aqui, pesar o revestimento. Então, das 33 gramas que vem no pacote, vamos usar 16 gramas, a metade. Geralmente eu divido esse pacote na metade. Vamos usar 3 ml de água. Poderia usar uma seringa também para dividir esse líquido. Com esses 16 gramas aqui de revestimento, vai ser possível a gente vazar os 6 troquéis. Vou levar para o espatulador a vácuo para vazar para espatular esse revestimento. Retornando aqui com o revestimento já espatulado, vamos agora vazar os troquéis aqui. Agora que nós já vazamos aqui o revestimento, nós vamos colocar esse anel numa panela de pressão, submeter a pressão de 2 bar de pressão. Vamos fazer a remoção dos troquéis de refratários do molde de silicone. Nós vazamos aqui o refratário, aguardamos o tempo de 1 hora sob pressão, colocamos na panela de pressão e agora vamos fazer a remoção desses troquéis para levá-los para o forno para fazer a desidratação deles e uma pré-sinterização, para depois ir para o forno de cerâmica. Inicialmente vamos levar para o forno de anéis, mas antes vamos fazer a remoção. Para remover esses refratários tem que ter bastante cuidado. A gente remove com a pistola de ar comprimido. Só injetar ar entre o refratário e a silicone e segurar o refratário, porque a pressão do ar joga ele para cima e se você não segurar ele vai acabar caindo no chão e quebrando, pode quebrar um pedaço. Então tem que ter um pouco de atenção nessa hora aqui. Então, aqui após removidos os refratários da silicone, nós podemos observar que eles estão isentos de bolha, todos saíram perfeitos, ó, sem nenhuma bolinha, tudo intacto, os refratários. Esse material é um material bem resistente, eu acho um material bem interessante para trabalhar. E vocês observaram que eu não enchi até o final e deixei com excesso. Então, nessa fase você teria que tirar esse excesso aqui, então é melhor já não encher muito, deixar extravasar. Deixa no limite aqui da silicone, fica mais fácil. Do silicone fica mais fácil. Vamos agora fazer a prova desses refratários no modelo que nós estamos finalizando, para dar continuidade no nosso modelo com troquéis de refratário e duplicação dos refratários, duplicação dos troquéis de gesso por troquéis de refratário para estratificar a cerâmica feldspática sobre o refratário. Após concluído o tempo aí de espera de cristalização do gesso, nós vazamos aqui no molde, vamos fazer a remoção desse modelo para fazer acabamento e finalização do modelo. Aqui está o modelo já finalizado, após ter esperado aí o tempo de cristalização do gesso, tempo adequado, fizemos um tempo de 1 hora e agora vamos fazer acabamento desse modelo no recortador de gesso, cortar essa parte aqui em excesso e aquecer esse modelo de gesso com água quente, ou com vapor, um vaporeto ou água quente. Se você não tiver um vaporeto, dá para esquentar a água em uma panela, um recipiente, mais ou menos um litro d'água e jogar um litro de água quente nele, vai derreter essa cera que nós fizemos o alívio aqui nos troquéis e aí e também remover o sprue aqui da base do modelo, vai permitir o amolecimento dessa cera, uma vez que nós isolamos os troquéis,
vai permitir esses troquéis sair aqui do modelo com facilidade, preservando toda essa estrutura das papilas aqui, a estrutura gengival. E aqui pela palatina nós podemos observar o desenho de cada troquel com a presença das papilas entre eles. E nessa fase nós já temos aqui os troquéis de revestimento que foram duplicados. Dessa maneira, dessa forma de trabalhar, ao mesmo tempo que nós estamos confeccionando o modelo, finalizando o modelo de gesso, nós já também estamos finalizando os troquéis de revestimento refratário. É uma maneira de otimizar o tempo, facilita bastante a questão de tempo no laboratório. Nesse momento nós vamos fazer a remoção aqui do troquel do modelo. Então a gente faz com água quente, joga água quente aqui, ele vai aquecer, vai soltar aquela cera de alívio que nós fizemos. Inclusive os sprues que nós colocamos aqui por baixo, a água quente elimina essa cera e os troquéis vão sair aí com facilidade. Ó, o sprue de 3 mm, essa haste da broca, ela tem 2.2, né? E o sprue é de 3 mm, então a haste da broca empurra com facilidade o sprue. Ó. Olha que interessante. Por isso que eu uso o sprue de 3 mm, para facilitar a retirada aqui dos troquéis. Ó. Então, dessa forma, nós podemos observar aqui ó, toda a integridade das papilas, não houve nenhuma fratura de papila. Isso por conta desse pequeno alívio que nós fizemos nessa região aqui. E se a gente observar lá dentro, vai ver as canaletas aqui dentro, né? Observar as canaletas ali dentro do alvéolo. E os troquéis entrando aqui no modelo com passividade e também com estabilidade. Né? Essa canaleta no interior do modelo nos dá essa estabilidade, o troquel não se mexe. Através dessa parte aqui, essa porção que nós deixamos aqui do palato aqui, né? A porção palatina dos preparos, nós podemos observar o assentamento do troquel, sempre, mesmo troquel de refratário. Nós vamos posicionar os troquéis de refratário nesse modelo, vamos observar isso, esse assentamento aqui, e na vestibular também. Tá aí o modelo finalizado. Vamos fazer o teste agora dos refratários, dos troquéis de refratário nesse modelo, tá?